os anos recentes aqui com o governo Bolsonaro, cai uma ficha, né? Não cai uma ficha, na verdade, é algo que vem se construindo há muito tempo, que a política está ligada diretamente à religiosidade, assim. Cada vez o Estado é menos laico e você tem uma presença desses preceitos da igreja cristã cada vez mais fortes e tal. De um presidente que se assume homofóbico. Não tô nem acusando ele. O próprio fala, eu sou homofóbico mesmo. E meu filho com uma boa educação não faz esse tipo de coisa. Quer dizer, é um negócio absurdo. É um momento confuso, né? Porque ao mesmo tempo você tem figuras como você que vão ganhando seu espaço, essa discussão ela está cada vez mais em voga, questão da aceitação, os movimentos sociais crescendo. Do outro lado você tem um presidente que fala essas atrocidades, uma igreja cada vez que critica mais e tal. Qual é a maneira que a gente tem, qual é o caminho que você sente que existe para que a gente tenha, para que realmente esse país tão conservador aceite pessoas como a Érica? Eu acho que nós precisaremos de mais Éricas reeducando a sociedade e nós precisaremos de políticas públicas que protejam, defenda e desmistifique a comunidade LGBTQIA+. Sem políticas que nos tirem das margens, sem políticas que nos mostrem como cidadãs de direito, sem políticas que nos incluam e façam com que a sociedade tenha que viver mais conosco e perceba que somos pessoas normais, comuns, seres humanos como quaisquer outros e que não merecemos morrer apedrejadas, executadas, com nossos corpos queimados, ser expulsas das nossas casas pelo simples fato de sermos quem somos. Acho que dessa forma nós conseguiremos. Nós precisamos de uma maior presença nossa nos espaços midiáticos, nos espaços políticos, nos espaços culturais, nos espaços educacionais. Nós precisamos discutir com a sociedade direito, cidadania, humanidade. As pessoas perderam o pacto de humanidade, perderam o pacto de civilidade. As pessoas são movidas pelo ódio, pela mentira, pela ganância, pela fake news. E isso precisa ser combatido. E isso se combate através de projetos políticos, mas isso também se combate a partir da presença das pessoas LGBTQIA+, em todos os espaços, da naturalização da existência LGBT. Nós precisamos naturalizar a nossa presença. Não tenha dúvida de que absolutamente tudo isso é importantíssimo. O que eu te pergunto é o seguinte: como é que eu faço para convencer pessoas como a mãe da Érica naquele momento se esse discurso dessa igreja extremamente conservadora vem de Deus, sabe? Porque por mais meu medo, não é nem meu medo, mas assim, eu tento entender como é que você faz para vencer esse bloqueio. Se a própria igreja olha para essas pessoas, uma igreja que praticamente comanda o dia a dia dessas pessoas, que comanda o que e diz o que é certo e diz o que é errado, fala, isso aqui é o capeta. Como é que faz para quebrar esse ciclo? Seria maravilhoso, né, se a igreja abraçasse, porque aí ia ensinar para cada uma dessas cabecinhas, são seres humanos que precisam ser amados, que Deus que as pessoas vissem o mesmo Deus que a tua mãe viu em um certo momento. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue combater, dialogar fala com os padres, pessoas, fala com os padres. Falar com as pessoas, com as lideranças religiosas. E falar com essas vidas que estão indo a esses lugares, dizer, não é possível, porque isso não necessariamente é Deus, mas isso é muito mais a ganância, o desejo, a vontade de alguns homens que lideram esses espaços religiosos em nome, supostamente em nome de Deus, para tentar colocar um controle social. Quando a gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam isso, quando a gente conseguir pedagogizar as pessoas nesse livro para dizer, Deus não é essa crueldade, Deus não quer que as pessoas peguem armas, Deus não quer que criancinhas façam gesto de armas, Deus não quer que pessoas morram à míngua, com fome, Deus não quer que ninguém tenha seu corpo ateado fogo, seja torturada à luz do dia, executada porque quem se é. Esses não são os princípios cristãos. Dessa forma, nós conseguimos curar muitas outras mães, não só a mãe da Érica, mas outras mães foram curadas. Por esse caminho, a gente talvez consiga curar outras pessoas e ir mudando a relação que elas têm com a religião e com a sociedade, porque esses pastores, esses padres, esses líderes religiosos que pregam essas questões, não fazem isso em nome de Deus, ou em nome da fé, ou em nome da religião, fazem isso em nome dos seus interesses, fazem isso em nome da política, fazem isso em nome da manutenção do status quo de poder, fazem isso para manterem as coisas no mesmo lugares aonde elas estão, porque para eles isso é benéfico, e aí usam Deus, usam a religião, usam a fé,
É importante fazer essa separação, porque senão parece que LGBTs e pessoas dissidentes estão de um lado, e famílias e religião estão do outro, quando na verdade nós vivemos numa mesma sociedade, comungamos de um mesmo país, comungamos muitas vezes da mesma fé, porque existem LGBTs católicos, LGBTs evangélicos, e não deixam de ser amados por Deus, de serem filhos de Deus por serem LGBTs. Então é preciso reeducar, e eu acho que a reeducação perpassa por esse diálogo franco com as pessoas e através também das instituições, né? E com essas figuras religiosas que são importantíssimas nesse debate, né? Porque a tua mãe teve uma descoberta solitária. Exatamente. Solitária. Não teve uma figura da igreja dela que dissesse, Deus não é isso. Deus é mais do que isso. Sim. É tua filha, abraça. A tua mãe teve uma epifania. Entendeu? É algo grandioso. Então eu tento ver as outras mães que hoje ficam divididas entre o amor de um filho e um líder religioso com seus interesses pessoais, os seus interesses políticos, que controla essas famílias, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas, meu Deus do céu, Deus não era amor, quer dizer, não era pra isso, né? Sim, sim. Deve ser muito confuso na cabeça de uma mãe de um pai isso, entendeu? É muito complexo, é muito difícil, e nós não vamos conseguir resolver essa questão da noite pro dia. Claro. Isso é uma pauta de médio, longuíssimo prazo, mas eu acho que nós estamos dando alguns avanços, estamos dando alguns passos, e estamos podendo contar, inclusive, com algumas lideranças religiosas que pensam de outras formas e que têm tentado trazer um novo evangelho, um evangelho de amor, um evangelho que de fato cumpra aquilo que está no evangelho de Cristo, não esse evangelho criado da cabeça de alguém. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!